residência integrada em saúde como tutora e sou coordenadora do Comitê de Ética da Escola de Saúde Pública. E hoje vou fazer a mediação, então, do Café com Ciência. A gente está aqui também com o apoio do Thales, que é nosso colega da TI. E hoje a gente conta com um convidado, que é nosso colega, é um prazer, né, ter um colega aqui participando do café. Em seguida, vou apresentar o Guilherme. E acho que a gente poderia combinar, então, de que o Guilherme vai fazer a fala dele e os comentários, as perguntas podem ser colocadas no chat e aí, ao final, né, eu faço, né, repasso as perguntas, os comentários e a gente faz um pequeno debate. Então, o Guilherme é doutorando em educação no programa de Guilherme de Souza Miller, né, o nosso convidado que vai falar sobre saúde indígena no Rio Grande do Sul. É doutorando em educação no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sanitarista, mestre em saúde coletiva pela URGS, bacharel em saúde coletiva também pela URGS, especialista em saúde coletiva e educação na saúde pela mesma universidade, com formação em serviço junto ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. É servidor público na função de analista de políticas e sistemas de saúde aqui na SES. Então, Guilherme, bem-vindo e fica muito à vontade. Obrigado, Sara. Agradeço muito o convite da ESP, então, para estar podendo falar um pouco sobre esse tema. Acho que é um tema que está bastante em pauta aí na Secretaria nos últimos tempos. Acho que a gente carece muito de discutir, né, a questão dos povos originários nas nossas formações, assim. Então, agradeço bastante o convite para poder estar falando um pouco aí com os colegas, principalmente os residentes, nessa noite. Então, como você me apresentou, sou sanitarista e trabalho aqui na Secretaria de Saúde desde 2014. Eu entrei na Secretaria no mesmo departamento, então eu trabalho no Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, que era DAS, agora é DAPS. Então, entrei na saúde mental, que é onde passei a maior parte da minha formação, né? Trabalhei no Ministério da Saúde com essa temática, né? E depois eu, então, ingressei em 2015 na área técnica de saúde indígena, na qual permaneço até hoje. De lá até aqui, a gente teve bastante transformações nas políticas para populações específicas. Atualmente, a gente tem uma divisão, que é onde a área técnica de saúde indígena está incluída, que é a divisão de políticas de promoção da equidade. É onde a gente reúne lá todas as políticas de populações específicas, né? Quando eu ingressei, cada política, cada população era uma coordenação. Então, hoje, na Secretaria, a gente tem trabalhado numa perspectiva de integrar essas populações, porque são populações que têm necessidades muito semelhantes, né? Dificuldades no acesso à saúde, né? Enfrentamento da preconceito, discriminação, racismo. Então, são muitas pautas que nos unem, né? Que unem, né, povos indígenas, população negra, quilombola, né? População privada de liberdade, imigrantes, população LGBT. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva dentro da Secretaria. Bom, eu trouxe para vocês para tratar um pouco hoje especificamente sobre a saúde indígena, mas, de qualquer forma, eu vou aí também pincelando alguns pontos que são comuns, né, da política de promoção da equidade em saúde. A gente criou em 2020 uma política estadual de promoção da equidade em saúde, onde a gente tem ações, né, e metas para cumprir para todas essas populações. Eu vou tentar colocar a apresentação aqui. Só um minutinho. Tá dando para enxergar, então? Sim, tudo certo. Sim.
Tá bem. Então, vou trazer um pouco, né, a questão do quantitativo populacional que a gente tem, né, de indígenas no país. Então, segundo o último IBGE, a gente tem cerca de 896 mil indígenas, que falam 305 etnias e falam 274 idiomas. Em 1500, né, quando da invasão dos europeus, a gente tinha uma estimativa de cerca de mais de 1.000 etnias, né, 3 milhões de indígenas. Então, isso dá um pouco da dimensão do quanto a gente teve aí um extermínio ao longo dos anos, né, até chegar em 2023, aí, que a gente espera ter um novo censo esse ano, né, em breve, com a atualização desses números. No Rio Grande do Sul, então, a gente tem uma população de cerca de 25 mil indígenas aldeados, né? A gente chama aldeados aqueles que vivem em comunidades, que vivem em acampamentos ou em aldeias, e estão em 145 aldeias e acampamentos e 70 municípios do estado. A gente tem presente aqui as etnias Charrua, Guarani, Caingangue e Xoclen. No IBGE, nos autodeclarados, a gente tem cerca de 33 mil. Né? Então, a gente tem essa diferenciação de indígenas que são aldeados, que esses aldeados a gente tem pela estimativa das equipes de saúde. As equipes da CESAI, elas fazem censos demográficos cotidianamente, a cada 2, 3 meses a gente tem uma atualização desse censo. E, enfim, o número dos autodeclarados são aqueles que incluem também as pessoas que vivem dentro das cidades, né, estudantes indígenas, né, pessoas que agora vivem dentro da cidade e se autodeclaram indígenas. E essa distribuição deles pelo estado, a gente tem uma concentração grande na metade norte do Rio Grande do Sul. Cerca de, então, 78% dos indígenas, desses 25 mil, eles estão presentes ali na região norte, né? Uma concentração maior ali próxima à fronteira com Santa Catarina, né? Então, a gente tem ali municípios com grandes comunidades, né? Como Redentor e Tenente Portela, que a gente tem na terra indígena do Guarita, que fica ali cerca de quase 8 mil indígenas, então é a maior terra indígena do estado. Então, uma grande concentração na metade norte e uma concentração principalmente da etnia Caingangue. Já aqui na região metropolitana, a gente também tem bastante quantidade de aldeias e acampamentos, né? Mas numa proporção menor, assim, de número de indígenas dentro das comunidades. E a gente tem na região litorânea um predomínio maior da etnia Guarani. A etnia Charrua, a gente tem apenas uma comunidade, a comunidade que se encontra aqui em Porto Alegre, e a Xoclen, né, que é uma família, né, algumas famílias que se instalaram na região de São Francisco de Paula, estão há pouco tempo ali, né, eles vieram provenientes de Santa Catarina, então eles estão numa missão aí de uma retomada de uma terra indígena Xoclen, naquela região de São Francisco de Paula, na Serra. Guilherme, Sim. pode interromper. Para a gente, o slide ele está cortado em cima e embaixo. Não sei se talvez com um zoom menor ou se tem alguma forma da gente. Deixa eu tentar aqui. A gente não vê, por exemplo, a primeira palavra ali do título do teu slide. Se for assim, melhora, não? Assim a gente enxerga todo. Tá, eu vou ir passando assim, então. Tá. Eu coloquei tela cheia e então cortou para vocês. Tá. Antes de entrar na temática específica da saúde indígena, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a questão indígena, né? Porque ela envolve tudo, né? Todas as áreas. E acho que é uma questão importante, né? Como eu falei, a gente tem muito pouca aproximação com essa temática, geralmente, tanto na formação, né? Na escola, enfim, na faculdade, a gente acaba não aprofundando esse tema, né? A gente tem de modo superficial, né? Mas não tem uma crítica, né? Uma leitura diferenciada.
e a gente às vezes acaba até reproduzindo algumas coisas, né, alguns preconceitos, né. Então é importante a gente também se atualizar com relação à temática, assim, né. Então eu trouxe a questão que muitos de vocês já devem também estar apropriados, mas a questão de que está um pouco em desuso a gente falar da palavra índio, né. Então o índio, ele é uma palavra considerada por muitas etnias como um pejorativo, né, porque ela, enfim, liga aquelas questões da descoberta, né, da invasão, né, onde os europeus esperavam ter chegado nas Índias, então tem esse tom, e então a gente tem adotado o termo indígena, que não vem da palavra índio, né, a palavra indígena ela é do latim, ela traz a questão de que é nascido do lugar, que pertence ao lugar, então ele traz muito essa perspectiva do povo originário mesmo, né. Então é o termo que a gente tem utilizado. Inclusive a gente teve aí algumas atualizações, como o Dia do Índio, né? Não é mais Dia do Índio, agora é Dia dos Povos Indígenas. A gente teve essa troca pela entrada de parlamentares indígenas também na Câmara dos Deputados. A questão também de chamar de população, né? Também remete à questão de uma unidade. E quando a gente fala indígena, como eu apresentei antes ali, a gente está falando de 305 etnias, né? De 274 línguas diferentes, de culturas diferentes. Então, a gente tem que tentar sempre fugir um pouco dessa questão de unificar as etnias indígenas, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando tudo, né? Ou alguma forma cultural como se fosse uma forma de todos os indígenas. E não são, porque as culturas elas são bem diversas, né? As etnias são diversas, né? Então a gente acaba falando em povos indígenas, que é o que dá mais condição da gente entender melhor essa especificidade, né? Então a gente tem povos que cada um fala uma língua diferente, tem uma religião diferente, né? Uma crença diferente, uma arte, uma ciência, né? Tem uma dinâmica histórica própria, né? Então a gente, para poder facilitar um pouco também esse olhar, né? A gente tem que comparar, é como se a gente estivesse comparando mesmo diferenças culturais de países diferentes, né? A gente pode ter semelhanças com outros modos de vida de outros países, mas a gente não é igual, né? A gente tem hábitos, né, diferentes, né? Culinária, enfim, vários aspectos de vida que não são iguais, né? Então, quando a gente está falando das diferenças étnicas, a gente deve pensar também um pouco sobre essa perspectiva, né? Não tentar unificar, mas entender toda essa diversidade, né? Apesar de que são povos originários e que têm algumas uniões de pautas, né, e lutas históricas semelhantes. Aqui algumas coisas que a gente ainda ouve bastante falar, assim, né, alguns preconceitos que a gente acaba ouvindo por aí, né, então trago para vocês também para que a gente faça uma reflexão aí, até para a gente poder ser antirracista no nosso modo de vida, aí quando a gente ouvir falar sobre essas questões, que a gente possa estar, né, refutando, constrangendo as pessoas, que eu acho que é a melhor forma da gente estar não deixando levar adiante, né, certas falas, né, que são problemáticas e que reverberam em outras situações de violência, né, e até de discriminação. Então, essa questão de que indígena não anda de carro, não usa celular, né, algo que a gente ouve bastante, né, nossa, como é que eu achei que esses indígenas de hoje em dia não são mais indígenas, né, que agora estão andando de carro, estão falando celular, estão usando roupa. Então, é um pouco sobre a nossa dificuldade, né, da nossa cultura, de olhar tudo sob uma perspectiva, né, ocidental. A gente tem aí uma hegemonia da nossa cultura e a gente olha sempre da nossa por cima das outras, né? Então, os indígenas, principalmente a gente está falando aqui de indígenas no Rio Grande do Sul, que são indígenas já que vivem em contexto urbano, né? Então, a gente tem muito pouco acesso à terra, né? Então, foi tirado a terra dos indígenas para plantio, né? Para poder extrair da natureza, né? Toda a sua vivência, a sua saúde, né? Como os seus antepassados. Então, a gente tem aqui um contexto urbano, onde eles tiveram que se acostumar, né? Se aculturar de forma mais abrupta a nossa cultura, a nossa realidade.
Então, eles acabam tendo alguns modos de viver muito semelhante ao nosso, assim, né? Então, não quer dizer que ele deixou de ser indígena, até porque os indígenas mantêm, né, como eu falei, esse modo de vida comunitário, né, de promoção da sua cultura, muitas vezes, né, mantém principalmente as suas línguas, né? Então, a língua indígena ela não se perde, eles passam de gerações em gerações. Então, embora a gente tenha aí uma mudança em alguns aspectos culturais, devido principalmente à entrada, né, dos brancos no território indígena, a gente teve uma mudança mais rápida na cultura, na transformação cultural. E assim, a gente tem muita dificuldade de entender a transformação cultural das outras culturas, né? A gente, na nossa cultura, por exemplo, a gente se transforma também de forma muito rápida, né? Então, se a gente for olhar até para os nossos avós, né, vai ver o modo de viver deles é muito diferente da nossa geração agora, né? A forma de se vestir, o que eles comiam. Então, só de olhar para os nossos, né, familiares, aí a gente já consegue perceber uma transformação cultural muito grande. Mas quando a gente olha para indígena, a gente tem um julgamento primário, assim, né, de tipo, vocês não podem deixar de viver como viviam seus antepassados. E não é assim, né? Então a gente tem que olhar para eles não deixam de ser indígenas por ter passado por essas transformações culturais. E muitas dessas transformações foi em virtude da nossa invasão, de tudo que a gente causou com a colonização. Outra coisa que a gente também ouve bastante é a questão de que não gostam de trabalhar, né, que são preguiçosos. Essa é também um preconceito bem histórico, remete lá à escravidão mesmo, né, dos indígenas. Então eles foram forçados a trabalhar quando da invasão lá dos europeus, né. Muitos deles se recusavam ao trabalho forçado. Então esse preconceito ele é bem antigo, vem daí. E também, né, da questão cultural, né? Não é porque a gente tem uma cultura, né, que privilegia o acúmulo, né? A gente privilegia às vezes trocar o nosso tempo por trabalhar em vários lugares para poder ter mais acúmulo de bens, né? Que é importante para muitas das nossas culturas. Para os indígenas é um pouco diferente, né? Então a gente tem que olhar sempre por uma régua que não é a nossa, né? Para a gente poder entender um pouco melhor, se colocar no lugar do outro. Às vezes é fácil falar, a gente fala bastante, vamos colocar no lugar do outro, mas quando a gente tem o pensamento vem à nossa cabeça, a gente vem muito com um olhar pronto para esse tipo de questão e acaba não fazendo uma maior reflexão. A questão também de que não precisam mais de terra, né? Isso foi muito reproduzido aí nos últimos anos, né? De que o que eles precisam é ter melhor condição de vida e tal, uma vida digna, mas a questão da terra não é, né, principal, né? Ou tem indígenas que não lutam por isso. Bom, o movimento indígena, né, desde a sua concepção, eles lutam pela questão da terra. Eles são povos que são ligados à terra, de lá eles tiram, né, o seu sustento. A questão da saúde ela está muito relacionada a ter ou não, né, terra. Então é uma falácia. Se a gente for ver, né, as movimentações lá em Brasília, em todos os espaços, a questão principal e prioritária é sempre a demarcação de terra, e isso está sempre em pauta, né? Agora a questão principal tem sido o marco temporal, que é algo que foi colocado, que está no STF. Se querem colocar que os indígenas só teriam direito à terra demarcada quando estivessem sob a terra no dia da promulgação da Constituição Federal. Então, muitos indígenas se manifestam, né, vão a Brasília constantemente, né, se mantendo contra essa proposta, contra o avanço dessa lei, né, para a demarcação de terras. Outra questão que a gente ouve bastante falar, a questão de que eles têm uma cultura que é atrasada. Isso, novamente, é uma perspectiva que a gente olha, que é olhada sempre por um viés da nossa cultura ocidental. A gente tem
uma perspectiva de avanço e de retrocesso, de atraso, que nos é peculiar. Então, a gente acha que é um grande avanço o que a gente tem hoje com relação às tecnologias, por exemplo, mas a gente não olha por outras perspectivas. Então, por exemplo, os indígenas são povos que conseguem ter um impacto na Terra, na nossa nosso ambiente muito menor do que nós, né? Então a gente tem um modo de vida que, se for olhar por essa outra perspectiva, que é muito atrasado na questão da preservação ambiental. A gente não sabe se a gente vai conseguir manter as próximas gerações do modo que a gente vem vivendo, né? Enquanto os indígenas, ao contrário, os indígenas eles mantêm as terras, né? Mantêm de pé as florestas. Então, na Amazônia, onde a gente ainda tem floresta em pé, onde a gente tem comunidade indígena, porque para eles é importante manter esse bioma, né? Porque é de lá que eles tiram esse sustento. Então, é só para dizer um pouco de que a gente, dependendo do olhar e da régua que a gente usa, né, enquanto perspectiva, a gente não tem como afirmar e são facilmente refutados esse tipo de fala que são comumente reproduzidas aí com relação aos indígenas. E isso se reflete muitas vezes no nosso próprio espaço de trabalho, na esfera pública. Isso é muito comum a gente ver reproduzido aí por nós que temos uma relação muito frequente aí com gestores municipais, com prefeitos, secretários, né? Enfim, todo tipo de agente público. A gente percebe muitas vezes a reprodução desse tipo de fala, né? Então a gente deve trabalhar essas questões primeiro, né, para depois a gente estar ampliando aí para as outras questões, né, de trabalho, enfim, as questões da saúde, que eu vou falar um pouco melhor agora. A saúde indígena, então, ela teve aí um início muito tutelar, né? Em 1910, a gente teve a criação do primeiro serviço de proteção aos índios, e funcionou até 67, onde tinha ações esporádicas na área da saúde, né? Não tinha uma atenção regular, né? Uma atenção integral. Era bem esporádico e bem tutelar, como eu falei, assim como todas as ações do Estado brasileiro sobre os indígenas até a Constituição eram muito tutelares, né? Como se os indígenas não tivessem as condições, não reunissem as condições para cuidar da sua própria vida. Então, a gente sempre teve essa perspectiva do Estado. Em 67, eles tiveram a criação, então, da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, que vai, então, pela primeira vez, proteger, começar a garantir alguns direitos básicos dos indígenas. E naquele momento eles também ficaram responsáveis pela questão da saúde, pela questão sanitária. Então a gente teve a FUNAI aí cuidando da saúde indígena por um bom tempo. Em 86 a gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena, então a gente já teve ali uma movimentação social dos indígenas na saúde, né, pleiteando aí pelo seu direito à saúde, né, até a Constituição, né, já prevendo um modelo que pudesse atender as necessidades desses povos. Em 88, então, a gente teve a Constituição Federal, né, que aí garantiu, né, esse direito dos povos indígenas, né, enquanto cidadão, né, enquanto poder promover a sua cultura, costumes e crenças, né, esse direito, essa garantia, assim como a saúde universal. Então, a gente teve aí um tempo, até 99, que a gente teve, né, a partir dessas movimentações de conferência, um estabelecimento dentro do Sistema Único de Saúde de um subsistema, que é o subsistema de atenção à saúde indígena, em âmbito do SUS, através da lei, a lei 9836, que ficou conhecida como Lei Arouca, né, em homenagem ao deputado. Então, ela criou esse subsistema,
E qual que é a novidade do subsistema com relação ao SUS? Bom, o SUS ele é descentralizado, né? Com atuação de execução na esfera do município, então ele vem descendo do Ministério da Saúde, estados, municípios. A saúde indígena, no subsistema, ela é o contrário, quem executa a política de saúde indígena é o Ministério da Saúde. E por que foi dessa forma e foi um pedido dos indígenas? Justamente por conta da questão dos conflitos de terras, disputas de terras com os municípios. Então, a gente tem muito forte essa questão ainda presente hoje em dia, né, que é muitas vezes a disputa territorial, né, a gente tem aí, às vezes, alguns gestores, prefeitos que são eleitos por algumas bancadas que têm muito interesse nessa disputa de terras, né, e quando isso é nítido e presente, não se faz nenhum esforço para que se garanta um direito básico como a saúde. Então, por isso que se garantiu que a União pudesse fazer e garantir a saúde indígena e executar essa política de saúde. Então, como que funciona esse subsistema? Foi criado, então, também através da portaria 858 de 99, os distritos sanitários especiais indígenas, que a gente chama de DIS6, são unidades onde vão ficar responsáveis pela gestão das equipes de saúde do Ministério da Saúde. Então, é como se fossem as instâncias descentralizadas que vão gerir, vão cuidar das informações, né, vão contratar as pessoas que vão trabalhar nas áreas indígenas, são os distritos sanitários. E no mesmo ano a gente teve também a fundação, uma lei, né, que garantiu a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, como gestor desse subsistema todo. Então, não era mais a FUNAI, aí passou a ser a FUNASA, que existe até hoje, mas a FUNASA não faz mais esse trabalho com indígenas, que nesse momento ficou responsável por essa gestão. Em 2002, a gente teve, através da portaria 254, a instituição da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A PNASP, ela, então, vai organizar todo o subsistema, vai falar bastante sobre a forma que vai atuar essas equipes e vai falar bastante em atenção à saúde diferenciada. Então, quando a gente fala aí de um modelo de atendimento que seja equânime, né, que promova equidade em saúde, para os indígenas a gente está falando de atenção à saúde diferenciada, né, que é quando a gente vai ter um olhar para a saúde indígena. Depois eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Em 2010 a gente teve então a criação da CESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, uma secretaria vinculada ao Ministério da Saúde, que atualmente ela é responsável por coordenar o subsistema de atenção à saúde indígena e a política nacional de saúde dos povos indígenas. Então, o nosso trabalho hoje é muito em articulação com a CESAI. Esse aqui é o mapa dos distritos sanitários. Então, se criou aí um parâmetro de que os distritos levariam em consideração as questões étnicas. No Rio Grande do Sul, a gente chegou a ter 2 distritos, porque a gente tem 2 etnias fortemente presentes, que é a Guarani e Caingangue. Então, a gente chegou a ter 2 distritos, mas atualmente a gente tem um distrito, que é o Distrito Interior Sul, que tem sede em São José, Santa Catarina, e é esse distrito sanitário que faz a gestão de todas as equipes que atuam no Rio Grande do Sul. E como que é organizado, então, esse atendimento nas aldeias e acampamentos indígenas? A gente tem aqui um modelinho que vai ilustrar um pouco de como que é o funcionamento dessas equipes. A gente tem, então, as aldeias. Algumas aldeias possuem um BS dentro da comunidade. Então, principalmente aldeias maiores, né? Porque eu falei lá na região norte, principalmente, a gente tem grandes concentrações indígenas, estruturas maiores, e em algumas delas a gente tem unidade básica de saúde. Então, o atendimento da equipe é feita regularmente dentro da unidade básica de saúde. Em outros contextos, como, por exemplo, o que a gente tem mais frequência na região metropolitana, litoral, são aldeias menores,
né, com menos quantitativo e menos estruturas. Então, a gente não vai ter uma unidade básica de saúde. Em muitas delas, a gente tem alguns espaços para atendimento, que a gente chama, né, muitas vezes de madeira, né, de alguns materiais que não são de alvenaria, como uma unidade básica de saúde. Mas são espaços que é o que tem, né, para não atender a céu aberto e dentro da comunidade indígena é onde é feito o atendimento. Essas equipes de saúde, elas são chamadas de equipe multidisciplinar de saúde indígena. Elas têm uma composição muito semelhante à estratégia de saúde da família. A exceção é que eles não têm um agente comunitário de saúde, eles têm um agente indígena de saúde, que é um indígena presente na comunidade, e o agente indígena de saneamento, que é o que vai fazer e vai controlar a qualidade da água na comunidade. Essas equipes multidisciplinares, elas fazem um atendimento muitas vezes volante, então eles não ficam diariamente na mesma comunidade, eles vão cada dia, né, ou alguns dias da semana em determinadas comunidades, prestam um atendimento, né, e aí no outro dia vão para outras aldeias. Os polos base é como se fosse o espaço de referência dessas equipes, onde elas têm um espaço físico ali para poder lançar as informações no sistema de informação. O sistema de informação da CESAI, ele é próprio, ele não é um sistema de informação que é o ESUS, por exemplo, ou que se comunica com o ESUS. É um sistema de informação próprio que nos causa muito problema enquanto gestor, né, das informações. E na média e alta complexidade, a gente deveria ter algumas estruturas do subsistema de atenção à saúde indígena. Entretanto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem, por exemplo, a CASAI. A CASAI, a Casa de Saúde Indígena, a Casa de Saúde do Índio, seria uma estrutura de média e alta complexidade, onde indígenas que precisam de um tratamento mais prolongado, né, estão com uma doença mais que vão precisar de internação, é uma estrutura onde eles ficam, né, que tem adequações na sua estrutura física para poder, né, comportar os familiares dos indígenas, né, de modo comunitário, e tem uma dieta especial já voltada para as comunidades indígenas. Essa estrutura a gente não tem aqui, por conta de ser uma população menor, talvez, por questões políticas, talvez. Então, a média e alta complexidade aqui, ela fica a cargo da regulação de todas as pessoas, né? Não é própria dos indígenas, é regulação como para não indígenas também. Então, se precisa de um especialista, ele vai para uma fila, aguarda e é atendido na unidade hospitalar. Isso causa muitos problemas, como mais adiante eu vou falar para vocês também. Aqui, então, a gente tem cerca de 40 equipes completas multidisciplinares de saúde indígena no território do Rio Grande do Sul, distribuídos em 7 polos base. Então, os polos bases não são necessariamente uma equipe, né? São mais equipes que ficam no mesmo polo. Então, são distribuídas nesses 7, Barra do Ribeiro, Porto Alegre, Osório, Viamão, Guarita, Nonoá e Passo Fundo. Então, são essas estruturas que a gente tem da CESAI dentro do território do estado. E fazem também esse atendimento, muitas vezes, compartilhado com os municípios, naqueles locais onde a gente tem aí, principalmente, mais dificuldade da CESAI para atender a demanda, a gente tem alguns fluxos em que os municípios acabam se responsabilizando também por essa atenção na atenção primária, além da média alta, né, como eu falei para vocês, que é de responsabilidade municipal e é do sistema regular, né, e não do subsistema. A atenção, então, à saúde diferenciada, ela vem para tentar articular os sistemas médicos coexistentes, né? Então, a gente tem um modelo biomédico, um modelo que a gente é formado para atuar na saúde, geralmente, e temos a medicina tradicional indígena, que é também uma cultura, né? Um conhecimento milenar, aí, passado de geração em geração. Então, não se pode passar por cima dos conhecimentos também das lideranças, dos curadores espirituais, dos cuiã, dos caraí. São muito importantes considerá-los, esses sábios, também da saúde das comunidades, né? E não só impor um modelo de cuidado dentro dos territórios indígenas. E é um pouco esse o papel da CESAI e da atenção diferenciada também.
respeitar os rituais de cura, né, de cada etnia, cada uma tem um modo de levar as questões espirituais, como eu falei, né, isso deve ser respeitado, né, muitas vezes isso acaba causando muitos problemas, né, porque não se entende, né, principalmente na média alta, a necessidade disso. O acolhimento intercultural, então, levar em consideração, né, a cultura indígena. Isso a gente tem muito problema nas unidades hospitalares, de não ter um acolhimento adequado às culturas indígenas. Isso a gente está tentando avançar no Estado, pensando em talvez a criação de ambulatórios de saúde indígena. É uma proposta que está avançando, a gente já fez proposição de modelos, como a gente tem em alguns espaços no país. O ambulatório serviria como uma porta de entrada para esse acolhimento intercultural dentro da média e alta complexidade. Essa equipe seria uma equipe formada por indígenas ou por pessoas que têm muita experiência no atendimento das culturas indígenas. Eu teria intérprete, por exemplo, para aqueles que não falam o português, enfim, com uma ambiência também mais adequada. Então, a gente espera que a gente consiga avançar também para esses espaços, esses serviços de saúde, para ter um atendimento mais adequado. A atenção diferenciada também preconiza uma participação social indígena nos espaços de planejamento, gestão e avaliação. A gente tem controle social dos indígenas também. Tem os conselhos distritais de saúde indígena, o CONDISE, do qual eu faço parte como gestor estadual. É um espaço também bem importante, em que eles, enfim, levam as demandas, então, dos conselhos locais das comunidades indígenas para esse conselho distrital, para discutir a questão da saúde. Um foco na educação, prevenção e promoção da saúde, e a formação e inserção de profissionais indígenas nas equipes multidisciplinares. Isso é bem importante. A CESAI, ela insere muitos profissionais indígenas nas suas equipes. Então, se a gente tem um indígena hoje na universidade, se formando na área da saúde, muito provavelmente ele vai ser um profissional que vai trabalhar na CESAI, vai voltar a trabalhar na sua comunidade, né, de origem, né, e vai atender indígenas. Então, a gente tem essa inserção muito forte da CESAI, muito também pelo caráter de priorizar, né, essa contratação. A CESAI, ela não é via concurso público, a contratação dos profissionais é via edital simplificado, onde se prioriza indígenas, né, ou pessoas que tenham muita experiência no trabalho com os indígenas. Com relação à questão dos agravos, né, o perfil epidemiológico dos indígenas no Rio Grande do Sul, a gente tem um perfil muito semelhante à população em geral. Então, doenças crônicas, né, muito forte. A questão da alimentação dos indígenas é muito semelhante à nossa, né, então também trazem os mesmos problemas, né, de hipertensão, diabetes, enfim, doenças cardiovasculares, respiratórias. A obesidade também é um problema bem sério. Então, a gente tem, em alguns casos, desnutrição, em outros, obesidade. Antigamente, a gente tinha bem mais desnutrição, né, bem mais mortalidade infantil também nas comunidades indígenas. Não que agora esteja bom, mas já foi muito pior, né? Então, a gente teve um avanço nesse sentido também. O uso problemático de álcool, drogas, é algo bem frequente, principalmente pela desestruturação, né, das comunidades, a questão de extrema pobreza, desigualdade dentro dos territórios indígenas. Isso agrava essas questões de saúde mental também. Além da questão cultural, né, também, da questão da gente ter invadido o espaço, né, da cultura ter se transformado de forma muito abrupta, isso também causa muitos problemas com relação à saúde mental, né, depressão, suicídio também. Né? Então, além do suicídio, também a questão da violência é muito presente. A violência entre indígenas, né, entre lideranças, é bem frequente, ou a violência entre brancos e indígenas, que também é muito frequente por conta das disputas por território, por terra, como eu falei. Isso também é uma realidade que continua no país. E no Rio Grande do Sul também. Então, como eu falei, a questão da extrema pobreza é uma realidade nessas famílias que vivem aqui no território do Rio Grande do Sul.
A gente tem, como eu falei, a gente tem 25 mil indígenas aldeados e a gente tem cerca de 6.302 famílias no Bolsa Família. Isso dá um pouco da dimensão da questão social, do problema social que essas comunidades enfrentam, né, por estar nessa condição de extrema pobreza. O pouco acesso à terra, que a gente tem muito poucas terras regularizadas. Então, a gente teve aí até na semana passada, retrasada, a demarcação de uma terra indígena, algo que não acontecia há muitos e muitos anos aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve uma demarcação pelo presidente de uma área indígena. Mas a maioria da realidade são terras em disputa, terras não homologadas e que trazem muitos problemas para eles, né? Como essa questão de, muitas vezes, a gente perceber eles vivendo até nas margens ali das BRs, né, nas estradas, nesses acampamentos. Então, é uma situação bem comum, né, e problemática, assim, né? Com isso, também as questões de falta de saneamento básico, falta de acesso à água potável, discriminação também é uma questão bem presente. A gente trabalha com isso cotidianamente, nessa questão de interlocução com coordenadorias e municípios, então a gente percebe essa discriminação das gestões, a violência, como eu falei, já tinha falado, a fome é algo também presente, que foi agravado com a pandemia nas comunidades indígenas. A gente tem trabalhado mais fortemente com esse tema. Eu vou dar uma corrida aqui para poder também não poder deixar um tempo para vocês falarem um pouco. Então, eu vou passando aqui rapidamente. Alguns desafios que percebo, enquanto essa minha experiência de trabalho na gestão estadual na saúde indígena, sobre algumas questões que a gente tem que avançar. Essa definição do papel dos estados e municípios na saúde indígena é algo que já deveria ter sido feito desde da lei. A lei não deixa claro o papel de estados e municípios, ela coloca a União como responsável, mas não discrimina ali qual é a atribuição de cada ente. Então, a gente tem estados que simplesmente não se responsabilizam pela saúde indígena, como é o caso lá dos Yanomami de Roraima. O estado lava as mãos com relação àquela situação e não tem nenhuma lei que possa fazer o contrário. Alguns municípios não se responsabilizam, né, dizem que os indígenas não estão no território deles, não querem atender, isso é bem comum também. Então, falta esse papel claro. Esse é o segundo ponto, eu já tinha falado, então, atenção diferenciada na média e alta complexidade, que é o que a gente está tentando avançar no Estado, aí, em discussões de criação de ambulatório, né, e equipes apropriadas para poder fazer esse acolhimento intercultural na média e alta. O compartilhamento e acesso aos sistemas de informação, isso é bem importante, a gente não tem informação qualificada como gestor estadual e nem nos municípios, porque a informação ela fica centralizada na CESAI, a gente recebe alguns boletins, algumas notas da CESAI, mas a gente não consegue ter acesso aos dados de forma limpa, né? A gente não consegue fazer as nossas buscas. Então, a gente espera que tenha, e é algo que há muito tempo a gente luta, que tenha interoperabilidade entre o ESUS, por exemplo, e o Sistema de Informação da Saúde Indígena. Então, esse é um desafio que a gente tem e que a gente tem levado também para os próprios ministérios. Esse ano a gente teve reunião também com a ministra dos povos indígenas, com a Sônia Guajajara, a gente conseguiu levar esses pontos para ela também, para ver se com a ajuda desse novo ministério a gente consegue ter um avanço nesses temas. Superar a rotatividade, a falta de profissionais na assistência. A gente tem muita falta de profissional na CESAI, principalmente de profissional médico. Em alguns territórios a gente tem falta de médico há cerca de 4 anos, 5 anos, e isso não se resolve, né? Um problema muito grande. A gente até teve uma força-tarefa na região da terra indígena do Guarita esse ano por conta de desassistência. Então lá a gente deveria ter cerca de 4 médicos, a gente não tinha nenhum há mais de ano. E crianças indígenas, né, morrendo por falta de assistência, né, por falta de pré-natal qualificado, né, por várias questões que a gente acabou desdobrando nessa força-tarefa do Estado. Acesso também a medicamentos e exames, isso também é um problema. A CESAI ela tem uma RENAME, tem uma relação de medicamentos, assim como os municípios, e mesmo assim, tendo 2 listas de medicamentos, ainda faltam medicamentos para as comunidades.
lá no Guarita a gente foi em todas as unidades básicas de saúde e não tinha remédio praticamente, né? Muito pouco. Então, também tem esse problema na distribuição, na gestão dos medicamentos. Isso é um problema bem sério. Saneamento básico e infraestrutura. O saneamento básico é de responsabilidade da CESAI também, além da atenção à saúde, e eles não conseguem executar essas obras. Fica muito a cargo do Ministério Público, né, de priorizar. Eles fazem um planejamento, mas não conseguem executar as obras, isso vai atrasando. A gente tem essa situação em muitos locais, e a gente acaba complementando com recursos do Estado. Vou ver se vai dar tempo de falar rapidamente depois que a gente tem um recurso do Estado para a saúde indígena. E outro ponto que eu acho bem importante é que a gente não tem espaço de formação dentro das aldeias indígenas na assistência à saúde. A CESAI ela não tem convênio com o MEC, a gente não tem residentes dentro das áreas indígenas, a gente não tem estagiários dentro das áreas indígenas, então é muito difícil a gente formar pessoas para trabalhar lá, né, sem ser os próprios indígenas. Então, essa é uma dificuldade, algo que a gente tem que avançar, e peço apoio para a ESP, para a gente pensar isso, de que forma que a gente vai superar ou tentar propor estratégias junto à CESAI para tentar colocar residentes e estagiários dentro das aldeias para acompanhar o trabalho, enfim, né? Tá, já cheguei aqui, então, no incentivo, vai dar bem certinho o horário, então. O incentivo à saúde indígena, a gente tem, então, dentro da PIAPS, que é o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde, que é onde a gente reúne todos os incentivos à atenção primária do Estado. A PIAPS ela tem um componente, que é o componente 3, que se refere ao incentivo à promoção da equidade em saúde. Nesse incentivo, a gente tem um deles, que é o capítulo 3, é o componente, aliás, seção 3, que é o componente da qualificação da atenção à saúde dos povos indígenas. A gente repassa, então, na verdade, a gente repassa nesse formato desde 2015, né? A gente teve a atualização da PIAPS, mas desde 2015, nesse formato, repassa mensalmente a todos aqueles municípios que têm comunidades indígenas no seu território, automaticamente, como eu falei, um valor mensal de acordo com o número de habitantes indígenas. Então, ali a gente tem a faixa de habitantes e o valor que eles recebem por mês. A gente atualmente tem repassado, então, R$301 mil, né, cerca de 3,5 milhões por ano, somente para atenção à saúde indígena. E para que é usado esse recurso, então? É um recurso que vem para ser utilizado em um desses eixos ali, como atenção à saúde, gestão e atenção, onde a gente qualifica, então, esses espaços de atendimento, como eu falei, que existem em algumas comunidades, então, construção, reforma de espaços para aquele atendimento mínimo em algumas comunidades, né? Ou reforma de unidade básica de saúde indígena, que esteja precisando ali de reforma, insumos para as equipes de saúde que faltam na CESAI, né? Na pandemia a gente comprou bastante insumo para as equipes também que faltaram. A redução das vulnerabilidades sociais, a gente utiliza muito recurso para fazer esse papel que a CESAI não consegue fazer, que é o do saneamento. Então, às vezes, para comprar uma caixa d'água, um cano, leva uma eternidade, a gente vai lá e coloca no plano de aplicação com recurso do Estado e compra isso imediatamente. Então, a gente, no Rio Grande do Sul, tem suprido muitos desses furos, assim, na assistência com esse recurso estadual. Ele tem sido muito bem utilizado e tem reparado esses problemas. Então, tem muitos estados nos procuram para entender melhor como que a gente faz, como é que a gente utiliza esse recurso. E agora, até pouco tempo, a gente era o único estado que tinha um incentivo específico para isso. Agora, a gente já tem outros 2 estados que têm recurso. Mas, além da redução das vulnerabilidades, então, fortalecimento do controle social, né, algo que a gente também entende como muito importante para a qualificação da atenção à saúde. Então, esse recurso, para utilizar nesses eixos, é necessário fazer um plano de aplicação com a presença das lideranças indígenas. Então, eles não são excluídos desse processo, eles têm que participar, as lideranças, o município, o Estado e a CESAI. São os 4 atores que precisam necessariamente assinar o plano de aplicação com as prioridades para a utilização desse recurso. E temos mais um incentivo, que é recente, que entrou em 2021, dentro da PIAPS, que é o recurso
da promoção da equidade, enfrentamento do preconceito, da discriminação, do racismo institucional e xenofobia contra populações específicas. Esse recurso é mais ampliado, ele atinge todas as populações que a gente tem trabalhado na divisão de equidades. Então, diferente do anterior, do recurso da saúde indígena, que a gente repassa automaticamente para o município, para esse recurso é necessário fazer um plano, um projeto, né, para a utilização do recurso em áreas de educação, para enfrentamento mesmo do preconceito e do racismo, né, para formar os profissionais de saúde, né, para conhecer melhor a cultura, a realidade dessas populações. E aí esses são os eixos que a gente coloca como prioritários aí para esse outro recurso de promoção da equidade. Então é um pouco isso. Corri um pouco, né, em algumas partes para poder dar tempo também de deixar um tempinho para vocês trazerem algum questionamento aqui. Obrigada, Guilherme, pela tua fala, foi excelente. Conseguiu trazer muitos elementos desde da cultura dos povos indígenas, assim como da saúde, né, no Rio Grande do Sul. E enquanto tu falava, fiquei pensando, né, realmente no quão pouco a gente discute essa temática, né, que é a nossa responsabilidade, né, nos apropriar enquanto profissionais de saúde. E aí depois comenta da questão da formação, né, da nossa formação em serviço, que não tem essa possibilidade de fazer a vivência mais próxima, né, das comunidades. E aí já vou fazer uma articulação aqui com o que a colega Cláudia Cruz trouxe, né, que a gente teve no passado um programa de terceiro ano opcional em saúde indígena, né, se a Cláudia quiser colocar, pode ficar à vontade. Eu tenho lembrança de ter sido, acho que na época que eu fazia estágio, lá por 2008, 2007, 2008, né? Guilherme, primeiro te agradecer, vocês estão me ouvindo? Agradecer a tua fala, eu acho que é um tema fascinante, né? Um trabalho muito bonito que vocês fazem, um trabalho difícil, porque é muito solitário, né? Acho que precisaria ter muito mais gente para dar conta da complexidade que é e da responsabilidade que é trabalhar com a saúde indígena, né? Então, te parabenizo pelo trabalho e pela apresentação, né? Eu tenho uma profunda admiração por essa temática. E no passado a Escola de Saúde Pública teve um programa que era de terceiro ano opcional. Então os residentes eles finalizavam os 2 anos e faziam um novo processo seletivo público. E das modalidades de terceiro ano opcional era a saúde indígena. Nós tínhamos uma colega, que agora eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fez um trabalho fantástico com os residentes. E depois, eu acho que o último ano e meio do programa, eu tive a honra e a responsabilidade também de coordenar esse programa. Foi uma experiência muito bonita, acho que foi em 2010, 2009. A gente trazia antropólogos para conversar com a gente, pensar essas questões da cultura e como o sistema de saúde poderia acolher, né? Para dar um exemplo do que eu estou falando, claro, a Áurea Maciel, excelente colega, aposentada, acho que esse programa tem muito da caminhada dela, né? Eu simplesmente mantive algo que foi criado, né, por ela e pela equipe, né? Tive o mérito de ter criado esse programa, simplesmente quando ela foi embora eu conduzi, né? E aprendi muito, porque as aulas que a gente organizava, a gente acabava aprendendo. Então, só para trazer para os residentes nossos que estão aqui, os colegas, né, a complexidade que, por exemplo, quando internavam no GHC, não sei se ainda tem os leitos reservados, mas naquela época havia, tinha toda a questão do tabaco, o fumo como parte do processo de cura, né? Então, como trabalhar com as equipes do hospital para que fossem acolhedoras com as estratégias de cura da comunidade, porque aquele era um elemento importante para que o remédio branco pudesse fazer efeito. Então, eu acho isso de uma beleza, de uma delicadeza e de uma necessidade que a gente tem de formar. Quem sabe, Guilherme,
não levanta essa bandeira, né, de retomar esse programa tão bonito e tão necessário. Não, ótimo, nem sabia dessa formação aí de vocês. A gente teve residentes da ESP, né, na saúde indígena, até aqueles de terceiro ano, que foi muito qualificada aquela formação deles lá, na época, o Bruno e a Gabi passaram por lá. E hoje a Gabriela, ela trabalha na saúde indígena, ela é psicóloga da CESAI, em Paulo Baixo, Porto Alegre. Ela fez o terceiro ano de residência da ESP lá conosco, né? Então, só sim, poucos que passam pela saúde indígena acabam se apaixonando pela temática e depois trabalhando. Só que hoje em dia a gente não tem isso, né? Esses tempos eu fiz uma reunião com o Distrito Sanitário para tentar puxar um pouco essa temática, mas eles falam que é isso, eles não têm convênio com o MEC, então eles não podem receber residentes, né? Tem toda uma história que não tem convênio, não tem como se responsabilizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas experiências, né? Não só da ESP, mas em outros lugares a gente já vê que tem experiências de colocar, né, pessoas em formação dentro das comunidades indígenas, e isso é muito qualificado. Então, existem algumas formas de fazer isso, e a gente tem que, talvez, avançar, né, numa discussão aí interna para a gente ver se a gente consegue ter mais formações dentro das áreas indígenas. Acho que isso é fundamental. Nos ambulatórios de saúde indígena que a gente está pensando em construir, isso vai ser obrigatório. Assim, a gente vai ter que ser um espaço, um convênio, vai ter que ter com universidades, né, para que seja um espaço formativo, né, além de fazer esse acolhimento intercultural que consiga formar pessoas, né, que possam passar residentes e, enfim, outras pessoas em formação por dentro desse serviço, para entender melhor como que funciona o subsistema também. Te confesso assim, que esse período que eu fiquei com a incumbência, né, de coordenar, eu mais fui aluna junto com os residentes, né, embora tivesse a tarefa, porque a gente aprende muito, é muito bonito pensar a cosmovisão e como essa cosmovisão, né, de saúde, universo, terra, está integrada e é diferente para cada etnia, né? Tem diferenças. É muito lindo. Quer falar mais? Outros questionamentos? O Josué levantou a mão agora. Isso, acho que aproveitar um pouco, né? Acabou de aparecer um aviso aqui de 5 minutos, mas agradecer, assim, o Guilherme pela apresentação. Eu acho que a questão indígena essa formação, ela exige alguns movimentos que às vezes o pessoal não sabe os caminhos, né? Às vezes não tem a divulgação, às vezes tem esses preconceitos, né, de como entrar na aldeia, e a aldeia é no meio do mato, e às vezes não, a aldeia está ali na cidade, como em Porto Alegre a gente tem, né? Tu dobrou uma esquina e tu tá na aldeia. Então, tem esse chamado, eu acho, de identificação, tem a coisa de se apaixonar também pelo tipo de cuidado que é oferecido, né? Eu identifico muito essa questão que vocês estavam falando agora um pouco dos sentidos que cada etnia dá para cada coisa, né? E às vezes a terra não é uma questão agrária como se tem hoje no modelo, né, econômico, mas tem uma questão de identificação. Então, às vezes, não quer, essa terra aqui já está cultivada, vai ter que desapropriar, mas beleza, essa é a terra que eles precisam, né? Qual é o sentido, o que representa aquele endereço e o que aquele outro endereço deixa de representar, sabe? Do sagrado, do amaldiçoado, da terra que é boa, da terra que é ruim. Então, é muito legal olhar para isso e ver a importância dessas... acho bem legal a progressão histórica que tu faz lá no começo, né? E a importância das discussões que têm sido feitas, né? Muito importante as demarcações recentes para reforçar. De alguma forma, nós estamos em terra indígena, né? Não os indígenas que estão nas nossas terras, porque, né? Então, é bem legal, assim, obrigado por trazer o tema, por trazer esse panorama, bem importante mesmo. Obrigada, Josué, pela contribuição.
Eu vou aproveitar e vou fazer a leitura de alguns comentários aqui. A Gabriela agradece o Guilherme pela fala, compartilhamento dos conhecimentos, é uma discussão extremamente necessária. A Rafaela também comenta que é uma aula excelente. E o Felipe traz de que lembrou que hoje está tão em voga a questão da saúde única, algo que os povos indígenas sempre tiveram. Eu acho que é bem importante a colocação ali do colega. É bem isso, assim, eles têm uma mobilidade territorial muito grande e muitas vezes é por conta dessas questões, né, espirituais mesmo, né, de terras amaldiçoadas, enfim. Até a própria concepção. A gente fala aqui como saúde mental indígena, mas na verdade não é saúde mental, né? Saúde mental é um termo ocidental, é nós que trazemos para essa discussão, mas para eles é uma outra coisa, enfim, né? A questão do adoecimento, do suicídio, da depressão, né? É uma questão muito por conta, né? Muitas vezes dessa questão mais espiritual mesmo, das crenças na maldição, do que propriamente como a gente percebe a saúde mental. Então, quando a gente vai trabalhar com saúde indígena, a gente tem que ter toda essa amplitude para conhecer, de fato, como que funciona para a etnia, né, a saúde, né, a saúde, como eu falei, muito ligada à questão mais territorial, mas muitas vezes a gente traz um tema que é nosso, né, para dentro deles a gente tem que discutir. Então, a gente nem chama saúde mental, eles têm o bem viver, né, uma outra forma de pensar a questão da saúde mental, enfim, assim como outras temáticas dentro da saúde também. Né? Sempre vai ter uma outra perspectiva, né? E a gente tem que parar para conhecer, enfim, né? Trocar, entrar nas comunidades, né? Então é um pouco isso. Assim. Eduardo? Oi, boa noite a todos, boa noite, Guilherme. Parabéns pela apresentação, primeiramente, e gostaria de fazer algumas perguntas. Com relação ao nosso território do estado do Rio Grande do Sul, as casas de saúde indígena, existe dentro do estado do Rio Grande do Sul, ou como tu mesmo comentaste, não temos? E com relação à gestão do cuidado, se tu pudesse citar os hospitais que nós temos dentro do estado do Rio Grande do Sul, que servem de referência para a população indígena. Então, a Casa de Saúde do Índio não tem, a gente tem no Paraná, em Casai, que eu fui visitar até, mas também não é um serviço que funciona como deveria funcionar, assim. Mas aqui no estado a gente não tem. A CESAI acaba fazendo esse papel muitas vezes de, por exemplo, quando os familiares têm que vir junto para a cidade num tratamento mais prolongado, eles pagam um hotel, por exemplo, pagam alimentação para a família. Mas isso não é o ideal, né? Porque, enfim, a CASAI ela tem toda uma questão cultural, né? Para que eles não se sintam fora de casa quando estão nesses locais. E aqui a gente não tem isso. E vai toda a família, no caso, quando ele está adoentado, o indígena, vai toda a família dele isso para essa casa? Não. A CASAI, ela suporta esse que vá os familiares, né? Grande parte ali dos familiares mais próximos, né? Não vai a comunidade inteira, mas sim. Conseguem levar isso, né? Aqui, daí, não é muito assim. Geralmente é 1, 2 acompanhantes no máximo que eles ficam. Mas os hospitais de referência, a gente tem... então, não tinha falado um pouco sobre isso, mas a gente tem um recurso federal para o atendimento de indígenas, um recurso da IAEPI, que a gente chama, Incentivo de Atenção Especializada em Saúde Indígena, que alguns hospitais que atendem muito, que tem muito fluxo de atendimento de indígenas, como na região norte, eles se credenciam para receber. Então, a gente tem em Nonoai, em Tenente Portela, a gente tem em Iraí, Constantina, Passo Fundo a gente tem o único ambulatório, a experiência de ambulatório de saúde indígena que a gente tem dentro do Hospital São Vicente de Passo Fundo, que é um serviço muito interessante, que é um modelo que a gente gostaria de replicar no estado. Então, eles têm uma equipe específica para atender indígenas dentro do hospital, que faz esse acolhimento, né, que verificam as necessidades ali de saúde, né, na média alta, quando eles entram, né,
avaliam a necessidade do especialista, se ele precisa de um especialista mesmo, né, que essa equipe não consiga resolver, né, com os exames, enfim, eles fazem uma regulação por dentro do hospital, né, como se fosse uma reconsulta. Então, eles têm também um caminho mais rápido para conseguir ter esse atendimento. Então, essa é a única experiência que a gente tem de equipe própria. Nos outros hospitais que recebem o incentivo financeiro para atender indígenas, geralmente eles cumprem com alguns requisitos, né, que não é ter uma equipe, mas às vezes ter um intérprete dentro que funciona ali no hospital, ou ter espaços, né, de ambiência, né, para a cultura indígena, com tradução, enfim. Lá em Tenente Portela, a gente tem uma experiência muito interessante com as gestantes, né, com os partos, então tem salas específicas, é bem legal, assim. Então, são essas experiências que a gente tem dentro dos hospitais, mas principalmente dos hospitais que têm grande fluxo de atendimento. Aqui na região metropolitana, por exemplo, a gente não tem nenhum serviço que seja de referência ou que seja adaptado para esse atendimento, mas a gente espera que, sei lá, no próximo ano, talvez, a gente consiga ter a criação de ambulatório também estadual, né? E a nossa ideia é ter um cofinanciamento, né? Então, um atrativo maior para esses hospitais terem uma equipe específica para poder fazer esse acolhimento intercultural dentro dos hospitais. Inclusive, só aproveitando o gancho dos ambulatórios, tá dentro do pensar dentro do PES, não? Tá, não sei se tu tem como responder isso, sim ou não, mas enfim. Não, a gente está fazendo o PPA agora, a gente está querendo colocar dentro do plano para os próximos 4 anos o ambulatório aí, mas é algo muito também de decisão política, né? A gente coloca, mas não sabe se vai vingar, assim. Sim. Mas é uma discussão que a gente vem fazendo internamente já há bastante tempo, assim. Claro. Obrigado, Guilherme. Indo, né, para a nossa finalização, o Felipe, como sociólogo, lamenta muito não ter espaço para antropólogos e cientistas sociais nas equipes de atenção básica. E a Rafaela levantou a mão, eu acho que a gente poderia ser a nossa última inscrição, né, para a gente não avançar muito no horário. Rafaela? Opa, boa noite. Não, é só para falar, provavelmente o Guilherme já sabe, né? Eu sou residente de gestão em saúde, acho que provavelmente algum dos colegas já conversou com ele sobre o nosso projeto transversal, né? E eu não sei se hoje, no fim da tarde, alguém conversou sobre, mas a gente escolheu como tema trabalhar a saúde dos povos indígenas. E hoje a gente conversou com o nosso coordenador, né, o Rodrigo, e com a Eliandre sobre. E nós estamos pensando, a gente fez um cronograma já prévio, né, para a gente pensar a revisão de literatura, também vamos querer convidar algumas pessoas da área técnica, né, para nos ajudar. Então, a gente queria poder contar contigo, claro, né, considerando também tuas demandas, né, que são muitas, mas se tu puder nos ajudar com revisão de literatura, talvez nos indicar alguns materiais, que depois da Conferência agora Estadual de Saúde, vai ser nosso próximo passo. O Eduardo conversou um pouco com a gente, comigo lá, e eu também estou recebendo uma residente, só que é da URGS, da Saúde Coletiva, ela vai ficar 1 ano lá na Saúde Indígena, que é a Rafaela Ribeiro. E, assim, a gente está à disposição aí para poder trocar ideias, né? Não sei qual é a temática que vocês vão trabalhar especificamente dentro da saúde indígena, mas, enfim, eu, quanto a Rafa ali, podemos dar um suporte para vocês, para esse grupo. A gente está pensando esse projeto aí também. Que legal, que bacana. Guilherme, foi um prazer. A apresentação foi excelente, foi muito clara. Acho que todos aprendemos muito hoje contigo e que a gente possa avançar nas nossas trocas, né, nas nossas conversas, que a gente possa se apropriar mais e que essa gestão federal também possa, né, promover avanços, né, nesse sentido.
de proteção e promoção da saúde da população indígena. Então, queria mais uma vez agradecer a todos que participaram, e é isso. Se tu quiser finalizar, Guilherme, fica à vontade. Não, também agradeço bastante o espaço, né, e sigo aí à disposição para, enfim, como a gente às vezes tem pouco tempo para poder estar pensando nas questões. Eu gostaria de ter muito mais tempo para estar me atendo mais às questões acadêmicas. Acho que a gente consegue escrever muito pouco das coisas que a gente faz, a gente consegue atuar menos na formação do que a gente gostaria, porque, enfim, eu trabalho sozinho com essa temática, e agora a gente está, nesse ano, principalmente com a força-tarefa, a gente está com uma rotina muito corrida de viagem. Semana que vem eu já estou em viagem de novo, né, lá para a terra indígena do Guarita. A gente vai ter um evento bem grande de violência contra a mulher, né, que é um espaço bem importante lá das mulheres indígenas, uma organização que elas têm, e que o Estado também está cofinanciando esse evento. Mas, enfim, sigo à disposição, né, como posso, assim, né, de falar, posso pegar um horário na agenda para poder conversar com os residentes. Mas a gente espera que, com essa prioridade toda que o Estado está tendo esse ano, que a gente possa ter mais colegas servidores para poder compor junto aí, porque trabalho tem, assim, né? Eu sempre falo, na área técnica, eu escolho as minhas lutas e aonde que eu vou atuar, porque não tem como atuar em todas as frentes, né? A gente gostaria de estar em muitas outras frentes de trabalho, mas não dá, infelizmente, por falta de pessoal, né? Então a gente vai escolhendo aí onde a gente acha que vai ter um impacto maior, né, onde a gente consegue articular melhor os fluxos do território para, enfim, auxiliar, porque é bem precário mesmo as condições das comunidades indígenas do Rio Grande do Sul. Mas é um pouco disso, assim, né? Espero que consiga ter passado um pouco desse histórico aí do trabalho que a gente realiza, e agradeço o espaço da ESP para poder estar trazendo essa temática. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos. Foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite.